Você sabe que desde que o mundo é mundo, as pessoas se divertem, né? Não sei se você entendeu. Tem gente que se diverte sozinho, tem gente que se diverte com a outra pessoa, tem gente que se diverte em grupos. Não dá conta, né? Mas a verdade é que sempre as pessoas dão um jeito de se divertir. É por isso que hoje a gente vai conversar sobre 5 quadrinhos para brincar de médio. Nessa edição do quadro Listinha Safada, mais do que nunca, rode a vinheta. Bom, é isso. Caso você não tenha entendido, essa 5 gibis pra brincar de médico é 5 gibis que tem a ver com sexo, né? Tem a ver com essa coisa polêmica chamada sexo. E afinal de contas, quem não faz, né? Então a gente vai conversar sobre 5 grandes expoentes aí da sexualidade em quadrinhos. A gente vai começar agora. Revista Pé de Cabra número 4. Isso aqui é editado pelo meu amigo Carlos Panhoca. Essa antologia, Pé de Cabra, talvez seja a antologia mais importante para os quadrinhos brasileiros nos últimos 15 anos. Se não for a mais importante, certamente é a melhor, ou pelo menos a minha preferida. A 4ª edição teve como tema amor. E você sabe, né? O sexo é a materialização física do amor. Então você tem aqui, o melhor do quadrinho underground brasileiro, e inúmeros autores e autoras fazendo narrativas pequenas de até 6 páginas com o tema amor. Essa é a minha edição preferida da Pé de Cabra, que já vai no 5º volume. Eu acho que ela é uma edição cataclísmica, disruptiva em relação à própria coleção, porque foi quando o projeto gráfico da Pé de Cabra mudou. O Panhoca começou a fazer umas coisas muito mais malucas em termos de acabamento e de formato. Acredito que muito disso tenha sido intencional, mas se fosse pra chutar, eu diria que tem uma pontinha de estresse com gráfica no meio, porque sempre tem. Um dia a gente vai fazer um ensaio aqui sobre o multiverso das gráficas, pra vocês entenderem o drama que é você trabalhar com publicações impressas no Brasil. Enfim, isso é devaguinho. A melhor história dessa edição, que na minha opinião é a melhor história que já foi publicada na revista Pé de Cabra, é a que abre o volume. Ela foi escrita por Batista, abraço pra Batista, brother, e desenhada por Diego Gerlach. E ela conta a história de 2 caras que estão tendo uma aventura, por assim dizer. É uma história curta de 4 páginas, eu não posso falar nada, porque se falar, mata a história. Mas vá atrás, eu acho que você consegue encontrar isso ainda no site da Pé de Cabra, se não, você consegue encontrar nos sebos, ou pode fazer pressão para que seja sempre republicado e essa revista nunca saia de catálogo. Algumas outras coisas que eu acho que vale a pena salientar. Tem uma história do personagem Tony Bumbum, que é um personagem famoso aí no universo de Emily Bona e Vitor Bello. E aqui tem uma história roteirizada por Vitor Bello com um desenho de Emily Bona sobre esse personagem, que é uma espécie de camera boy. Um cara que se mostra na internet, muito engraçado, é muito maravilhoso. E tem uma história também que eu gosto muito de Rebeca Catarina, minha amiga Rebeca Beijo, uma mulher que se envolve com um chimpanzé, assim, um negócio no meio da selva, uma história absolutamente maluca, maravilhosa. Então é isso, revista Pé de Cabra número 4. Ela tá em 5º lugar, mas a gente não faz diferença aqui não, né? Podia ser 5 números 5 ou 5 números 1. É só pra ter uma fluência, uma cadência no vídeo, beleza? O número 4, dentro da nossa listinha, é A Sobrevivente, desse francês chamado Paul Gillon, que nos deixou aí há alguns anos. Na verdade, ele faria 100 anos agora em 2026. Embora o cara seja francês e esteja nessa tradição do quadrinho francês, isso aqui pra mim se relaciona muito mais com o histórico de publicações eróticas da Itália. Mas algum pesquisador aí pode dar uma letra pra mim e corrigir minhas percepções falhas e inexatas. A nossa protagonista é uma mulher, ela começa a história saindo de dentro d'água de uma forma bem pragmática, com uma roupa de mergulho, assim, aparentemente. Rolou uma merda muito grande no mundo enquanto ela estava submersa. Quando ela volta à superfície, não tem mais ninguém na Terra. As ruas estão abandonadas e ela está vivendo nesse cenário pós-apocalipse. Então a primeira coisa que ela faz, obviamente, é ficar só de calcinha e procurar o que fazer dentro da cidade, né? Então ela explora esses cenários, assim, a narrativa é muito tipicamente europeia, se é que a gente pode falar isso, porque narrativa europeia é tanta coisa, né, de uma vez só. O trabalho, eu acredito que ele seja todo finalizado no nanquim, e tem uma cor aqui que às vezes me parece até aquarelada ou alguma coisa do tipo. O desenho é naturalista, assim, magnífico, eu diria, muito bem feito e bem finalizado, e a história progride de tal forma que essa mulher, ela acaba entrando num shopping, ela conhece um robô, né, e aí ela tá explorando o mundo e você acompanha, assim, ela explora um pouquinho o mundo e tal, e aí quando ela encontra com o robô, chibata, né? Chibata. Lá pelas tantas, aparece um homem, um outro ser humano. O desenrolar da história é interessante, assim, ela, apesar de ser uma história erótica e tudo, ela tem um fundo filosófico, né? Existencialista, talvez, que é massa. Eu acho que nunca foi republicado no Brasil, saiu nos anos 80 pela editora Martins Fontes. E eu comprei, vi até aqui o preço, eu comprei isso aqui no sebo por R$20. É fácil de encontrar na internet, mas hoje já deve custar uns 50, que é os 20 de antigamente. Na terceira posição da nossa lista, eu vou citar aqui o lançamento novo do quadrinista Fábio Vermelho, natural de Belém do Pará, mas eu acho que ele mora em
por incrível que aconteça. Comprei isso aqui do próprio Fábio, recentemente na Ografest, que aconteceu lá em São Paulo, e eu participei com elefantes lá de artistas maravilhosos do país todo. Essa é uma história que eu acho que ela bebe um pouco na fonte de um giallo, assim, lembra até um pouco um Dario Argento, um Mário Bava, uma coisa assim, um cinema italiano chique dos anos 70, sabe? A trama básica é o seguinte: dentro de um convento, numa noite chuvosa, aparecem pedindo abrigo uma jovenzinha muito bonitinha, toda arrumadinha assim, e uma velha sua avó que tá passando nervoso, né? Porque é uma idosa na chuva. Depois que essas duas figuras entram no convento, a história vira de cabeça pra baixo. No melhor estilo Dario Argento de ser, assim. Uma coisa meio suspira, meio fenômeno, difícil colocar em palavras. Mas o que eu acho fascinante é que o trabalho de Fábio Vermelho é um trabalho que passa um sentimento de esforço, assim, faz muitas achuras, ele não tem preguiça nenhuma de levar a quantidade de páginas que for para contar a história que ele quer. Uma prova disso é que ele trabalha com grades de 4 a 5 quadros por página, o que torna a leitura muito ágil, mas também aumenta muito o número de páginas. Daminata, Condenados pelo Diabo é o volume 1, isso aqui vai ter uma continuação, e é um lançamento, então você pode encontrar muito fácil aí, de repente você compra até do próprio autor para ajudar ele aí na distribuição. Um gibizaço assim, e o meu tem um autógrafo. Damnata é uma novela erótica que em 6 atos passa por décadas, vidas e desejos, por funerárias, igrejas evangélicas e bares, explorando a lascívia incontrolável que um ser humano sem amarras pode estar condenado, proibido para menores de 18 anos. Foi a primeira coisa que eu li quando cheguei do evento. Eu gostei muito mesmo. O Fábio deve estar vendo, que ele acompanha o canal. Abraço. Cute Honey, de Go Nagai. Isso aqui tava faltando uma obra para poder completar as 5, e eu lembrei desse mangá, que é um mangá dos anos 70, de ação, e que ele subverte um pouco aquela ideia tipicamente dos mangás de shonen japoneses da época, em que você tem um protagonista sintetizado artificialmente, ou é um mutante, ou é um androide, que combate uma organização criminosa. Há exemplo aí por exemplo, o Kamen Rider, que saiu aqui no Brasil há uns anos atrás. Cute Honey faz isso, mas mistura isso com toques de erotismo. É uma obra meio picante. A palavra picante é a palavra mais picante que existe, né? Até tem um disclaimer aqui no fundo da edição que foi publicada pela New Pop no Brasil, dizendo que isso aqui é um gibi de outra época, você precisa contextualizar para entender, aquela frescura toda. Mas o que me chama a atenção em Cute Honey, que é o que me chama a atenção fundamentalmente em todos os mangás que saíram no Brasil dessa época nos últimos tempos, é a agilidade da narrativa, assim, e a maestria com que o sujeito consegue resolver os quadros e os desenhos com muita simplicidade, muita segurança. Assim, o Go Nagai, ele é um grande mestre da narrativa visual. Assim, você começa a ler o trabalho dele e você vai. Agora há pouco eu falei sobre Fábio Vermelho e como ele tem uma narrativa também muito fluida e concisa. O mangá dos anos 70, desse filão do shonen, isso aqui, não sei se isso aqui pode ser considerado um shonen, porque a protagonista é uma mulher, não sei, um especialista, por favor, nos comentários, corrija. Mas ele tem essa narrativa fluida, concisa e que traga você pra dentro e você não consegue parar enquanto não terminar. Aqui, a gente tem algumas páginas coloridas e a cor é absolutamente maravilhosa. Provavelmente feita em aquarela por causa das condições técnicas da época, o que também é uma coisa interessante de ressaltar, porque esses mangás eles eram todos feitos na pata, né? Você não tinha tecnologia digital para auxiliar na confecção dos desenhos. Isso traz uma certa artesanalidade e textura ao traço das obras, que tem muita classe, sabe? Muita elegância. É uma coisa que com o tempo se perdeu um pouco, né? Porque hoje você tem como manipular a imagem digitalmente, você acaba anulando e cortando todos os ruídos. Só que às vezes os ruídos são necessários, né? E agora, no primeiro lugar, embora eu já tenha falado que isso não é uma competição, eu vou fazer uma coisa meio feia, mas eu vou falar do meu próprio gibi, porque ele acabou de ser lançado, Joãozinho Oficina, a 36ª edição da coleção O Grito, que é lançada pela editora Ugra desde 2015, e conta aí com artistas do Brasil todo, fazendo trabalhos de 16 páginas com as narrativas mais livres e improvisadas e pensadas que você pode imaginar. Joãozinho Oficina é baseado numa história real, que aconteceu uns 20 anos atrás aqui no Recife, quando o Teatro Oficina veio fazer uma temporada de espetáculos em Olinda. Na verdade não foi em Recife, né? Foi em Olinda. Aqui é misturado. Se um dia você que está assistindo, se um dia você vier para cá, você vai entender o que eu estou falando. Você não percebe a conurbação que tomou conta da cidade. Essa é uma história que conta como duas figuras de universos completamente díspares se encontraram, atuaram um como o agente do caos do outro. Você tem de um lado o próprio Joãozinho Oficina, sujeito que hoje a gente poderia chamar de um incel, um frequentador do Forchan ou qualquer coisa do tipo. E do outro lado você tem uma atriz desinibida, pavor aí do meio ambiente, vegano, sei lá o que.
E aí você tem o embate entre essas duas figuras mitológicas que hoje povoam a cultura brasileira, assim, e a internet de uma forma absolutamente única, né, na história do nosso país. Não posso revelar muito, porque a história tem 16 páginas, já acabou de sair, então qualquer coisa que eu fale é um spoiler. Mas foi um trabalho muito gostoso de produzir. Eu pude experimentar um tipo de abordagem em quadrinhos que eu nunca tinha feito, que era escrever recordatórios longos, poéticos, utilizando grandes e belas metáforas, como a que eu vou citar a seguir, só para dar o gostinho. Como anos de um vagalume idoso, a alma de Joãozinho Oficina já não ostentava o mesmo brilho de outrora. Se você gostou dessa lista, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, apertar no sininho para você receber todas as nossas notificações e de preferência deixar um comentário aí para a gente poder interagir, né? Joãozinho Oficina está à venda em loja.elefantenasala.com e também na loja da Editora Ugra, que eu não sei de cabeça agora, mas pode ser que esteja aparecendo o endereço em algum lugar da tela. Cogite se filiar ao nosso plano de financiamento coletivo na plataforma Apoia-se, onde eu publico semanalmente um texto ricamente ilustrado sobre a produção e os bastidores do Elefante na Sala. Às vezes o roteiro de um vídeo como esse necessita que uma crítica de um filme seja escrita, ou que uma análise seja colocada em texto de uma forma mais aprofundada, e esse é o material que a gente está divulgando lá, junto com o making-off de diversas ilustrações que eu venho trabalhando aí num denso e complexo processo de remodelagem da marca do Elefante na Sala. É isso aí, valeu!